Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo, introdução à ideia de cálculo, né? Então nas últimas semanas nós já falamos um pouco sobre derivadas, sobre algumas propriedades básicas das derivadas, falamos sobre como a derivada se comporta, qual é o motivo pelo qual nós definimos desse jeito, né? Estávamos preocupados com a taxa de variação da função e a variação instantânea em cada ponto. E agora a gente vai começar a aprender a operar com esta ferramenta nova que nós temos. E o intuito final é, naturalmente, poder usar ela para entender as funções. Esse é o nosso objetivo nessa parte do curso, né? O objetivo final. Ora, antes disso a gente tem que aprender a operar com as derivadas. E é por isso que nós estamos aqui, né? Então, pessoal, a ideia hoje é falar das regras de derivação. Então, na aula passada, se você não viu, volte na videoaula anterior, nós falamos um pouco sobre as principais derivadas. E destacou-se, dentre elas, a derivada da potência, da função potência, e a derivada das funções trigonométricas, seno, cosseno, exponencial e a inversa da exponencial, que nós chamamos de função ln ou logaritmo. Ora, esse era o enfoque que nós começamos a abordar, né? Agora a gente precisa passar um pouco adiante, começar a entender a derivada de polinômios, derivada de soma de funções, quociente, produto, e é justamente isso que se refere à regra de derivação. Então, sem muito mais desvios, nós vamos falar brevemente das principais regras e, concomitantemente, veremos alguns exemplos e algumas propriedades das derivadas. Muito bem. Então, passando adiante, ó, processo natural aí, nós vamos... Como o nosso objeto de estudo são funções, ao longo de toda essa videoaula, nós vamos assumir que sempre que aparecer as letras F, G e H, nós vamos entender que são funções, tudo bem? Então, escrevemos, né? F, G e H denotam funções reais, tá? Funções. Como nós já bem percebemos, o objetivo do nosso curso de cálculo é falar de funções reais, né? São funções reais de variável real, né? De variável real. Tá? Bom, qual que é o domínio dessas funções, tá? Então, os domínios de todas elas, o domínio... Nós sempre vamos assumir que é um intervalo aberto, tá? Intervalo aberto. Ou a união de intervalos abertos. Por que, pessoal, isso? Porque a gente falou de reta tangente, tá? Reta tangente. E para falar de reta tangente ao gráfico, que era a ideia de derivada que nós vimos na aula anterior, a gente precisa falar do intervalo aberto aqui, tá? Ou da união de intervalos abertos. Ah, professor, mas e a derivada lateral? Aí você faz o limite lateral e daria certo. Verdade, existe isso mesmo, tá? Mas a gente vai focar só nesse caso. Então, o intervalo é aberto, a união de abertos. Ah, o que é isso? Funções polinomiais, domina toda a reta real, intervalo aberto. Função tangente, ela é dividida em intervalos de menos π a π, tá? Menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? São diferentes intervalos abertos, é a união de infinitos intervalos abertos. Então, a função 1 sobre x, nós já vimos, o domínio dela é a união de intervalos abertos. Do menos infinito ao zero e do zero até o mais infinito, está na avaliação anterior, né? Então são funções que são ou o domínio é intervalo aberto ou união de intervalos abertos. Então a gente vai fazer derivada da função cujos pontos estão aqui, tá? Então, ao longo de toda essa videoaula, essas letras denotam as funções, portanto nós vamos escrever f de x para entender a função f no valor x, tá? Ou simplesmente para dizer qual é a função f. O mesmo você verá na lista de exercícios e também no livro texto. Muito bem, pessoal. Então, qual que é o nosso objetivo? É começar a calcular as derivadas. Algumas nós já vimos na aula anterior e vai aparecer de novo, só que agora numa perspectiva diferente. Então a primeira delas, a primeira regra de derivação é a derivada da constante. Talvez seja a primeira e a mais simples, tá? Então a primeira regra aqui é a derivada de constante. Você pode pensar que é de constante ou de uma função constante, certo? Por quê? Porque a função constante é o que nós estamos derivando. Lembra que derivada é derivada de função, tá? Então quando eu digo de constante, é de função constante.
Se eu falar aqui é de produto de funções. O objeto de estudo é sempre a função, né? Então, derivada de constante. O que é a derivada de constante? Bom, suponha que a função é constante, tá? Então, se f de x é igual a c, onde c é uma constante, tá? Constante aqui abreviada. Então, f de x é igual a c, com c é uma constante real, tá? O que é uma constante real? Um número real, tá? A função cujo gráfico é uma reta na horizontal, não cresce nem decresce, né? Então, se f de x é igual a c, onde c é constante, então vale essa regra aqui, ó. A derivada f' de x é sempre igual a zero, tá? Ou escrevendo na notação que nós queríamos usar lá, essa é a notação de Newton, Leibniz, né? Eu também poderia escrever o quê? d dx, notação de Leibniz, essa é de Newton, essa é de Leibniz, da função. Posso escrever simplesmente c, onde c é constante. Isso dá zero, ok? Então, sempre que nós usarmos a notação de Newton, eu vou colocar a função entre colchetes, se eu quiser pôr a própria expressão dela. Ou f' de x, tá? Ou também, se eu quiser, eu posso escrever assim, ó. Põe a função aqui dentro, nesse caso a função é a c, linha igual a zero, tá? Então, a derivada de constante, a notação de Newton é assim, ou de Leibniz é assim, tá? Por que que ela é zero, pessoal? Olha para aquele limite lá. Se tentar calcular aquele limite, nós fizemos na aula, duas aulas anteriores, tá? Duas videoaulas anteriores, nós vimos lá que isso aqui dá zero, simplesmente olhando para o limite, tá? Então esse é o exemplo trivial. Pensando um pouquinho em reta tangente ao gráfico, se vocês olharem o gráfico de uma função constante, é uma linha horizontal, exatamente na posição da constante no eixo y. Logo, a reta tangente tem coeficiente angular zero também, né? A própria reta tangente do gráfico da constante é o próprio gráfico dela, né? Uma reta horizontal, tá? Então, esse é o motivo pela derivada ter dado zero. O que mais, pessoal? O próximo exemplo, mais simples depois desse, seria a função identidade. Mas vamos passar um pouquinho adiante, vamos falar das potências de funções, tá? Então, seja n um número real, tá? Pode ser a, como eu escrevi na última aula, né? Então, eu vou escrever n só para fazer alusão ao livro-texto. Então, se n é um número real qualquer, o que vai acontecer com a derivada dela? E a função f de x é a potência enésima dessa função, se n for um número irracional, que seja, é a potência qualquer aí, tá? Então, a regra da potência, o que ela diz? Ela diz que a derivada da função f, vou escrever f' de x, escrever as duas notações, a notação de Leibniz, f' de x é igual a nx elevado a n menos 1, tá, pessoal? Aqui pode ser qualquer número, pode ser número real também, tá? Irracional, o que você quiser. Vamos usar outra notação? Outra notação seria essa aqui, né? d dx de x a n é igual a nx a n menos 1. Então, ambas as anotações para dizer a mesma coisa, tá? Ou, se eu quiser ainda, eu escrevo x a n linha aqui. Apaga isso aqui e põe x a n linha. Mesma coisa, né? Você pode encontrar as três no livro texto aí. Muito bem. Ora, são a próxima, como eu disse, é a próxima derivada mais simples. Se n for 1, é a função identidade, f de x igual a x. E a derivada dela dá 1 vezes x elevado a zero, ou seja, dá 1. Tá? Então, a derivada da função f de x é x, né? Tá? Caso particular, observação, né? Se f de x é a função x, bs, claro que a derivada em relação a x da própria função x, a potência é 1 por essa regra aqui, dá 1 vezes x elevado a zero, para todo número x, a potência zero dá zero, ou seja, isso aqui dá um número 1, tá? A derivada da função x dá a constante 1. Se você der uma olhada para o gráfico de qualquer função assim, o que nós estamos dizendo é que o coeficiente angular da função x, que é uma reta, né? Cortando a bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro quadrante, é uma reta cortando esses dois quadrantes, o coeficiente angular dela é constante igual a 1, de fato, é a mesma reta, né? Para outras potências de x, por exemplo, x ao quadrado é uma parábola, e aí o coeficiente angular muda, né? Ele é o mesmo, ou seja, a derivada é a mesma, simplesmente para essa função aqui, tá? Fica de atividade vocês checarem o gráfico da função identidade, f de x igual a x, e verificar que o coeficiente angular realmente vai ser 1, e que qualquer reta tangente é a própria reta, né, do gráfico da função. Muito bem, pessoal. Então esse é o segundo exemplo mais simples aí, tá? A derivada da função potência. Qual que é o próximo? Próxima regra de derivação. Ora, já vimos a potência e agora a gente quer somar funções. A gente está caminhando na direção de entender a derivada de qualquer polinômio.
e depois de qualquer função racional. Então, cada vez mais adiante aí nesse sentido, né? Tá ok? Então, nos atendimentos, nós já comentamos um pouco sobre as funções racionais, vimos lá como era a derivada e agora a gente faz formalmente aqui durante a aula, né? Bom, já que nós falamos de constante, como eu quero ir na direção de entender a derivada de uma função polinomial, vou falar um pouquinho da derivada de função vezes constante, tá? Então, derivada de constante multiplicada por função, por uma função. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Quando eu falo derivada de constante por uma função, lembre-se, derivada é a derivada de função. Então, qual é a função? É a função multiplicação, tá? Ou seja, se C é uma constante, se C pertencente aos reais é uma constante e f de x é uma função derivável, então a derivada, vamos usar as duas notações sempre, para a gente não ficar perdido. Então, ó, na notação de Leibniz fica assim, ó, CF linha de x é a derivada do produto. Estou dizendo que isso aqui é C vezes a f de x, ok? C vezes a f de x, f' de x, tá? Vamos entender direito isso aqui. Deixa eu só escrever a notação de Leibniz também. D dx, outra maneira de escrever, D dx, da C vezes a f no ponto x é igual a C vezes df dx no ponto x, tá? Ou ainda, d dx de, se eu quiser escrever na notação de colchete, como a gente fez aqui ou aqui, d dx de cf de x é isso aqui. Vamos entender direito isso aqui, pessoal. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu multiplicar uma constante por uma função, eu tenho uma nova função. Por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a x, e a constante é 2, então 2x é uma nova função. É f de x igual a 2x, né? A cf de x igual a 2x. Então a derivada dessa nova função, eu estou afirmando, ela é igual a própria constante, a constante sai da derivada vezes a derivada da função que você tinha anteriormente, tá? É claro que isso aqui só existe porque eu pedi que a função seja derivada. Então não tem problema com essa derivada, ela existe. Ou na notação de Leibniz, a mesma coisa, né? d dx de cf de x é a constante sai do operador de derivada e fica só a derivada da própria função f, tá? É como se a constante saísse aí. Simples também, tá? Sem segredo nenhum. E vamos dar uma olhada aqui o que isso significa. Pega um exemplo aí, pra gente entender. Ó, tome, por exemplo, f de x igual a x, tá? E a c igual a 2. Então o que eu estou dizendo é que a derivada em relação a x da c vezes f de x. Mas o que é c vezes f de x? É 2x, né? 2x é, aqui ó, d dx de cf de x. É a constante sai, então tiro 2, tá? Fica d dx da função que sobrou, que nesse caso é a função x, né? Porque é o exemplo particular. d dx de x dá 1, tá? Vimos aqui, ó, d dx de x dá 1. Então isso aqui dá a constante 2. Deixa eu melhorar aqui, senão não cabe. Ok? É só isso, não tem mais nada. Fácil assim mesmo. Tá fácil demais até, né? Mas pode ficar tranquilo que não tem pegadinha não, porque geralmente quando algo é muito fácil, a gente acaba desconfiando, né? É fácil demais no começo para piorar adiante. Não é o nosso caso não, tá? Tá fácil e vai continuar fácil aí. Vai aumentar um pouquinho as regras, mas vocês vão ver que naturalmente continua valendo o ritmo que nós estamos seguindo aqui. Fazer um ajuste aqui. Ops. Beleza. Fazer um pequeno ajuste aqui na câmera e a gente já segue.